Mensagem de hoje, 2 Crônicas, capítulo 3. Salomão edifica o templo do Senhor. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos Salomão edificando a casa do Senhor, o templo do Senhor. E ele fez exatamente isso que eu acabei de mostrar para você. Salomão procurou edificar a casa do Senhor, o templo do Senhor com honra. Quando nós lemos os detalhes que estavam envolvidos na construção do templo do Senhor, o revestimento de ouro, de pedras preciosas, os detalhes da construção, cada detalhe, as medidas e tudo mais, nós percebemos que foi uma obra feita com muito zelo, uma obra que não podia ser feita de qualquer maneira, porque ela tinha um propósito. E detalhe, as medidas dessa obra, o arquiteto não foi Davi e nem Salomão. O arquiteto dessa obra foi o próprio Deus. As coisas foram feitas não conforme a vontade de Salomão e nem conforme a vontade de Davi. Elas foram feitas conforme a vontade de Deus. O templo foi edificado com as medidas que Deus ordenou para aquele templo, com os detalhes que Deus ordenou, com os revestimentos que Deus ordenou. Interessante que a construção da casa era para o Senhor, então realmente quem tinha que definir os detalhes dessa casa era o Senhor. Ninguém constrói casa para os outros segundo sua própria vontade. A casa que é edificada para alguém tem que ser construída conforme a vontade daquele alguém que vai habitar naquela casa. Então o templo do Senhor ele foi edificado assim, conforme a vontade de Deus, seguindo as diretrizes que o próprio Deus orientou para que aquele templo fosse edificado. Isso nos faz lembrar que nós também estamos edificando um templo para Deus, temos falado muito nisso. E para edificar esse templo para Deus, nós não podemos fazer a coisa da nossa maneira. O nosso problema é que nós queremos que Deus habita no templo edificado conforme a nossa vontade. Nós queremos edificar, queremos ser o arquiteto, o construtor, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E queremos que Deus habite no templo que nós edificamos conforme a nossa vontade. A oração do Pai Nosso nós dizemos, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa deve ser a nossa preocupação em tudo o que fizermos, em tudo o que fazemos e em tudo o que viermos a fazer. Nós devemos colocar a vontade de Deus acima de tudo. E toda construção, toda obra, tudo que fizermos para Deus, tudo que edificarmos aqui na terra e nós estamos fazendo para Deus, nós precisamos seguir os padrões determinados por Deus. Porque alguém diz, eu não sei qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é mistério. A vontade de Deus, ela não está em oculto. A vontade de Deus está revelada na palavra. Se nós quisermos agradar a Deus, é só seguirmos as diretrizes da palavra. Qualquer pessoa que viver conforme a palavra, que andar conforme a palavra e que servir a Deus conforme a palavra, vai estar edificando um templo conforme as orientações dadas por Deus. Vai seguir todas as medidas que Deus está ordenando para edificar essa obra. Então, não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Não podemos fazer a obra de Deus da nossa maneira. Nós precisamos nos dispor a fazer aquilo que Deus quer, do jeito que Deus quer, no tempo que Deus quer, da maneira que Deus quer. O problema dos nossos dias é que o mundo de hoje, até que é Deus, eles até têm fome de Deus, têm necessidade de Deus, mas eles querem moldar Deus à sua própria vontade. E Deus não se molda à vontade de ninguém, porque a vontade de Deus é soberana e ela foi instituída desde a fundação dos séculos. Quando Deus criou todas as coisas, a vontade dele foi instituída e revelada naquele momento.
E se nós quisermos verdadeiramente agradar ao Senhor, nós precisamos nos moldar à vontade dEle. Não é Ele que tem que se moldar a nós, é nós que temos que nos moldar a Ele. Nós temos que viver conforme a palavra dEle, conforme a vontade dEle, para que as coisas aconteçam como Ele quer, para que Ele então possa se agradar de nós. É bem assim. E não se trata de escravidão, não se trata de um senhor tirano, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o que Deus faz, da forma que Deus faz, sempre é o melhor por nós, o melhor para nós. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia de vitória em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus amado, pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que ela se cumpra, que ela se concretize em nossas vidas, dia após dia. Possamos nos submeter a ela, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.